Olá, queridos alunos, firme na rocha, é isso aí, olha, estamos aqui para gravar aí o nosso capítulo de número 7 de Apocalipse, tá certo? Bora lá então, vamos orar a Deus pelo direcionamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, nós vamos ministrar segundo o Teu Espírito, a Deus. E quando os Teus servos, os alunos do Senhor estiverem estudando, que o Teu Espírito esteja junto com eles, orientando, trazendo a revelação dos céus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, querido aluno. Bora lá, vem comigo então, né? Nós estamos aqui, olha, no nosso capítulo de número 7, a grande tribulação, tá bom? Aqui você já sabe das nossas super dicas, né? Participe das aulas online que acontece às sexta-feira, né? Toda sexta-feira, no horário das 19 às 20 e das 20 às 21, tá bom? Vem comigo lá. Aí nós temos aqui, olha, o período da grande tribulação. Então, como que que é definido a grande tribulação? No grego, é trípsis do grego, não é? Do latim, é tribulon, né? No grego significa, olha aqui, significa colocar uma carga sobre o espírito de uma pessoa. Tribulação é isso no grego. Colocar uma carga sobre o espírito de uma pessoa. E na Vulgata Latina foi traduzido aqui, ó, do hebraico para o grego, o termo utilizado é tribulon, que é uma grande que é uma grade, né? Perdão, é uma grade para separar o trigo da palha, tendo como ideia figurada afligir, pressionar. Então, esses são os significados de tribulação. Uma carga que é colocada sobre o espírito de alguém, de uma pessoa, é um nível de tradução grego. Na Vulgata Latina foi traduzido como a figura de uma grade onde se amassa o trigo, onde se aperta o trigo. Então, de todo jeito, não é nada bom a tribulação, né? Vamos lá. Como esse período é definido na Bíblia? Esse período na Bíblia, pessoal, é definido como a grande tribulação, é definida como o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia. Então, são definições para falar da grande tribulação. Então, quando esses textos aparecem, está falando da grande tribulação. Então, nós vamos examinar aí, olha, Joel, capítulo, Joel não, né? Estou com Joel aqui na mente, gente, vamos lá. Jeremias, né? Jeremias, capítulo 30, já pega aí a sua Bíblia e vamos trabalhar, né? Isso aqui faz parte, você sabe, daquilo que disse o apóstolo Paulo, não, Timóteo, né, que disse que o obreiro, ele deve manejar bem a palavra da verdade. Então, manejar bem também é você ter uma intimidade com a Bíblia. Só falta a gente achar Jeremias aqui, né, pessoal? Jeremias, cadê você, Jeremias? Jeremias, capítulo 30, e o versículo 7, que diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, ele é chamado de grande dia, um dia de tribulação, chamado de grande dia. Se você for examinar os demais textos que nós temos na tela, você vai ver sempre referências sobre o grande dia. Mas nós vamos examinar dois textos, porque temos muita coisa para correr aqui dentro desse estudo, tá bom? Então, o primeiro foi Jeremias 30, verso 7. O segundo texto, nós vamos ver, é 2 Pedro, lá, né, já no final da Bíblia, 2 Pedro, o capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Olha o que diz aí. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, será o grande dia do Senhor, o grande dia da ira de Deus. Na tribulação, não haverá misericórdia de Deus. Hoje, a misericórdia do Senhor ela está sobre os homens. Então, se o homem passa por uma tribulação, não a grande tribulação, não o grande dia. Se o homem passa por um dia de provação, ou meses de provação, é uma coisa. Mas o grande dia é outra coisa totalmente diferente. Então, se o homem passa por esse período que eu estou falando, hoje,
haverá misericórdia de Deus. Ele clama e Deus vem ao socorro e livra. Mas nesse tempo, não, esse tempo será o tempo da grande tribulação, aonde Deus vai conseguir ouvir a terra só através de sangue, só através da morte mesmo dessas pessoas. E estará a igreja na grande tribulação? Não. Por que não? Porque nós aprendemos, estamos ensinando aqui, que nós somos pré-tribulacionistas, então nós não passaremos pela grande tribulação, como 99% da humanidade, dos cristãos, creem da mesma maneira que o cristão não passará pela grande tribulação, não passará pela grande tribulação, tá bom? Então tá. Por que não? Pois Deus não nos destinou para a ira. Então, esse dia será o dia da ira de Deus sobre a terra. Deus estará irado com a humanidade. Deus vai estar irado com a humanidade. Então, não haverá misericórdia do Senhor. Aonde nós temos essa base bíblica, pastor? Professor, olha, capítulo 3 de Apocalipse, versos de número 10. Vamos ver. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, nós seremos guardados. Estará a igreja na grande tribulação? Não estará. Por quê? Porque seremos guardados desse dia. Porque esse dia vai ser terrível. Esse dia vai ser para quem? Daqui a pouco nós vamos ver isso, mas vai ser para os judeus, que não receberam o Messias, a Cristo, vai ser para as pessoas que estavam na terra, os gentios que não receberam a Cristo, rejeitaram a ele nos dias de hoje, vai ser para esse povo, a ira de Deus vai ser derramada, então a igreja não vai ser tocada pela ira de Deus, não faz sentido ele irar-se contra a sua noiva, ele fazer com que a sua noiva padeça, sofra, para depois casar com ela, não tem sentido isso, tá bom? Então vamos lá. A tribulação está aqui na nossa tela, olha, e a tribulação é o derramamento da ira de Deus, Apocalipse 6, bora lá. Base bíblica para a gente trabalhar, tá bom? Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 16 e 17. 16 vai dizer assim: E dizia aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia e a sua ira. E quem poderá subsistir? É a pergunta que eles fazem ali, clamando. Por quê? Porque é o dia da grande ira do Senhor. Então, a igreja não passará pela tribulação, não passará por esse castigo. Olha aqui, olha, é fogo caindo no céu, né? A ira de Deus sendo derramada, então vai ser as 7 taças derramadas, que são ira de Deus. O que mais? A coisa vai ficar terrível, gente. Então, vamos lá. Quais são os propósitos da grande tribulação? Um dos propósitos da grande tribulação é esse aqui, olha, levar a Israel a receber o Messias através da grande perseguição que sofrerão na tribulação. Então, lembra que, olha, eles rejeitaram o primeiro Messias. Tem essa foto aqui, que deve ser do filme do Mel Gibson, né? Então, o que acontece? Alguém representando, um sacerdote representando os judeus que rejeitam o Messias. Mas, através da grande tribulação, eles vão reconhecer o Messias. Tomar um chazinho aí? Vamos lá, vem comigo. Então, vamos ver o que acontece. Qual o primeiro propósito? Levar a Israel a receber o Messias. Esse é um dos propósitos, né? Levar Israel a receber o Messias. Então, vamos lá, o Jeremias vai falar sobre isso. Vem cá, Jeremias, cadê tu? Mas é isso, queridos alunos, eu espero que vocês estejam desfrutando do Jeremias, né? Que vocês estejam desfrutando do estudo, entendendo o que estão estudando, porque nós costumamos dizer, uma fala que está muito em alta no nosso país, no meio daqueles que buscam ao Senhor, que tudo aquilo que você entende, você desfruta. Se você não entende, não tem como desfrutar. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Jacó é o símbolo de Israel. Ele, porém, será salvo dela. Então, tá. Para reconhecer o Messias, eles vão passar por essa grande tribulação. E como que eles serão salvos dela? Através do derramamento de sangue. Vai pagar o preço, porque eles reconhecerão o Messias dentro
né, daquilo que nós estamos aí trabalhando. A segunda coisa, para os que não aceitaram o evangelho. Então, para esses também a grande tribulação vai servir de ferramenta de Deus. Ou não subiram no arrebatamento, né? Os que não aceitaram o evangelho ou não subiram no arrebatamento. O propósito de Deus com a tribulação para eles é que eles se convertam e aceitem a Jesus, aceitem o plano da salvação. Então, esse tipo de pessoa estará na terra na grande tribulação. A igreja? Não, a igreja não estará. Então, é quem vai estar? Os judeus, os que não aceitaram o evangelho no tempo da pregação, e os que aceitaram o evangelho, mas não foram fiéis, não subiram no arrebatamento da igreja. Essas três classes estarão aqui perecendo, né? Apocalipse 7, vamos ver o que diz lá no Apocalipse 7, gente? Bora lá, vem comigo. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9 em diante, que vai dizer assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Olha que interessante. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões, e dos quatro animais, e se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Adoraram fazendo o quê? Dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e o que mais? E honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, o plano de Deus é que todas as nações sejam salvas. Todas as nações. E através da tribulação, o restante que sobrar na terra, dos que não foram por Jesus, na ressurreição, no arrebatamento da igreja, os que não foram com a igreja e com Jesus, vão depois, pagando o preço de sangue, é claro. A terceira coisa, já para a besta, os falsos profetas, os ímpios, né, que aceitarem o sinal da besta, o único propósito de Deus com a tribulação é o juízo. Então, para essa classe, né, que é a besta, o falso profeta, aqueles que receberam o sinal da besta, os que já se entregaram para o inimigo, esses não terão salvação. Não terão salvação. A tribulação trabalha como para esses? Como um juízo de Deus. É um decreto do juízo do Senhor sobre essas pessoas. Apocalipse 14, bora lá, escatologia bíblica, que nós estamos estudando, a nossa matéria, tá bom? Apocalipse 14, o versículo 9 em diante. Vai dizer assim: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E não se tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, esses aí, eles vão perecer no sofrimento. É o juízo de Deus sendo executado sobre essa classe que nós acabamos de ver. Tá certo? Olha aqui, olha, o juízo de Deus vindo sobre a terra, né? Então, tá. O tempo da grande tribulação, como será isso? O tempo da grande tribulação. Primeiro, iniciará após o arrebatamento da igreja. Então, logo após o arrebatamento da igreja, começa a grande tribulação. A igreja saiu da terra, começa a grande tribulação. Vocês lembram do nosso estudo anterior, que nós falamos aí, pessoal, enquanto eu acho aqui, Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no último estudo nós trabalhamos sobre isso, né? Que após o arrebatamento da igreja começa a grande tribulação. Por quê? Porque
o homem iníquo, o anticristo, ele não pode manifestar se a igreja estiver aqui, porque o Espírito Santo vai estar aqui impedindo ele. Ele é o detentor para que o iníquo não manifeste. Mas o Espírito Santo levando a igreja para casa, devolvendo ela para o eterno, aí sim o inimigo vai manifestar aqui na terra, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo... Tá, vamos ver aqui. É o 16 e o 17. Então, bora lá, né? O 16 e o 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento da igreja. Então, logo após o arrebatamento da igreja, vai entrar o período da grande tribulação. É o tempo, né? Olha aqui, o tempo da grande tribulação. Isso aqui é um negócio de medir o tempo, né? Trará a duração, não, melhor, terá a duração de uma semana da profecia de Daniel, ou seja, 7 anos. Então, a tribulação vai durar quanto tempo, pessoal? Nós já aprendemos, 7 anos, dividido em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, tá bom? Daniel 9, 27 vai falar sobre isso, e Levítico vai falar alguma coisa sobre isso também. Então, fala-se de 7 anos, que fala da grande semana profética que Daniel vai profetizar sobre isso. A tribulação findará com a volta visível, essa aí já é a segunda volta de Cristo, ele arrebata a igreja, depois ele vai voltar visivelmente com a igreja, né? A tribulação findará com a volta visível de Cristo, juntamente com a igreja, para socorrer a Israel. Então vai ter a grande guerra aqui na terra, né? Todos os inimigos de Israel cercando ele, Israel cercada, e aí vem o cavaleiro do cavalo branco, ele vem montado no cavalo branco, junto com a igreja vem junto com ele. Para quê? Para socorrer Israel, que está sendo afrontada por todas as nações da terra que estão cercando Israel, para destruir Israel. Então, esse é um fechamento da história da humanidade, tá bom? Então, vamos lá, Apocalipse 19, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Quem que é fiel? Jesus. E o verdadeiro, quem que é verdadeiro? Jesus. E julga e peleja com justiça. Quem faz isso? Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo. Jesus. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ok? Então, esse vem em socorro a Israel, vem socorrer a Israel, porque está cercada por todas as nações da terra, um dia de grande vitória agora, porque estará findando já a tribulação, né? No fim da tribulação vai acontecer isso aí, olha. A tribulação findará com a volta visível de Cristo, juntamente com a igreja, para socorrer a Israel. A origem da grande tribulação, ela será causada por Deus, pois será o derramamento de sua ira, pois a grande tribulação é definida como o período em que o Senhor vai desolar a terra. Então, veja bem, o Senhor vai desolar a terra vai ficar desolada. Olha aí. Quem disse isso? Isaías capítulo 24. Vamos examinar os textos aí, né? Isaías capítulo de número 24. Isaías capítulo 24, o versículo de número 1. Está escrito: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Olha a destruição que acontecerá na terra. Bem, vai ser os astros cair, vai ser coisa terrível, né, gente? Mas bora lá, é para isso, é para desolar a terra, deixá-la desolada. O Senhor vai castigar a iniquidade do
dos moradores da terra, Isaías 26 e 21. Então, o peso de iniquidade dos moradores da terra vai chegar diante do Senhor, e ele vai vingar esse negócio aí. Porque hoje a gente fala, o ímpio faz o que quer, parece que é abençoado, parece que é até melhor que os que servem a Deus. Mas vai chegar um dia que a conta vai chegar, meu irmão. A coisa vai ficar terrível para esse povo aí. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Não vai ter nem velório, não vai ter nem sepultamento. Não vai dar para sepultar ninguém. Ninguém vai chorar em velório, meu. Não vai dar tempo de tanta a ira de Deus sobre os homens desobedientes, sobre a desobediência dos homens. Será a assolação do Todo-Poderoso. Então, ela é falada, ela é conhecida como a assolação do Todo-Poderoso. Ele vai vir assolar. Além de deixar ela desolada, vai ser assolada, destruída. Então, nós temos aí, deve ser Joel ali, gente, Joel, JL. Vamos ver se é Joel ali. Está me parecendo Joel, né? Capítulo 1 e versículo 15. Que vai dizer o quê? Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, é a assolação do Todo-Poderoso. É a ira de Deus sendo derramada sobre a terra de uma forma jamais vista. Por quê? Porque hoje existe a misericórdia de Deus. Olha aqui, olha, a ira sendo derramada, o cálice de Deus sendo derramado na terra, né? Será dia de indignação do Senhor, né? Deixa eu ver como está o nosso tempo aqui, para a gente ver se a gente consegue falar, ler esses textos aí. Né? Vamos buscar alguns textos desse aí agora, para a gente ver como é que fica, né? Mas, olha só, será dia de indignação do Senhor, olha aí. A ira do Cordeiro e do que está sentado sobre o trono. A cólera de Deus, atos de justiça de Deus. Então, Deus vai fazer o juízo dele sobre a terra, vai trazer o juízo, a justiça de Deus. Por isso, meus irmãos, é muito mais compreensível, deixa eu ver como é que nós estamos assim, é muito mais compreensível. O que é muito mais compreensível? Olha aí, nos dias de hoje, a tribulação, ela vem sobre a terra, a perseguição, mas tem a misericórdia de Deus, tem a mão de Deus estendida. Mas nesse dia, a ira do Eterno será derramada. Será dia de indignação do Senhor. A ira do Cordeiro. Vamos ver Apocalipse 6, 16, 17? Vamos ver. Apocalipse 6, 16, 17. Apocalipse 6, o 16 e o 17. E dizia aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós. Esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vai ser um tempo de ira, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Hein? Fala aí, quem poderá subsistir? Ninguém, meu irmão. A coisa vai ser pesada mesmo, né? Porque é o juízo de Deus, é a ira de Deus, olha aqui, ó, a ira de Deus sendo derramada, ou seja, o cálice já transbordou. É como no tempo de Noé, o pecado chegou nas narinas de Deus fedendo, fedia, Deus ia dar um cheiro na terra, estava fedendo, podridão. Então Deus traz aí, derrama a ira dele. Sodoma e Gomorra, Deus vai dar um cheiro ali, era podridão de pecado. Deus derrama a ira dele e destrói aquele lugar. É assim que Deus vai ser manifesto nesse tempo, né? A manifestação de Deus vai ser terrível. A cólera de Deus, vamos ver Apocalipse 14, o verso 19. Apocalipse 14, verso 19. Vamos ver o que diz aí. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. É como se Deus pisasse sobre a humanidade, fosse esmagando, pisando sobre a humanidade. Então, isso é muito sério. Bora lá, vem comigo. Os juízos da grande tribulação. Os juízos serão sequenciais e progressivos, e não simultâneos. Eles irão aumentando em severidade
à medida que o tempo irá passando. Então, esse juízo de Deus, ele vai ser sequencial, ou seja, bolas de fogo caindo sobre a terra, depois uma sequência de pestes, a morte, né, destruindo, é uma sequência, né, de forma, não é tudo ao mesmo tempo, não é simultâneo, não é simultâneo. Então, é sequencial, conforme o tempo vai passando, veio uma ira, veio um juízo de Deus, de pedras de saraiva caindo do céu, destruindo tudo. Aí, junto vem outro, não, dá um tempo, né? Vai dar um tempo, o tempo vai passando, aí vem o outro, aí depois vem outro juízo, aí vem outro juízo, os 7 selos lá são abertos, né? Aí vem as 7 taças da ira de Deus sendo derramada, e o juízo de Deus vai sendo estabelecido dessa maneira. Para entendermos aí, olha, os selos de Apocalipse, as trombetas de Apocalipse, as 7 taças de Apocalipse, o juízo contra a grande Babilônia, lá de Apocalipse 17. Então, veja bem, serão sequenciais, os eventos vão sendo sequenciais, os selos vão sendo abertos, cada selo vai simbolizando uma coisa. As 7 trombetas vão tocar, uma trombeta vai simbolizar uma coisa, uma sentença. As 7 taças sendo derramadas simboliza uma sentença. E, no final, o juízo da grande Babilônia vai ser aí estabelecido. O juízo da grande Babilônia, contra a grande Babilônia. Vamos ver aí, Apocalipse 17. Apocalipse, capítulo 17. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas na Bíblia sempre se refere, a maior parte, sobre seres humanos. Com a qual se prostituiu os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes, de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das suas testemunhas, das testemunhas de Jesus. E vindo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é mais, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, veja bem, que vai trazer o juízo de Deus sobre a grande Babilônia. A grande Babilônia. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, o juízo de Deus vai vir sobre a grande Babilônia, sobre a representação da religiosidade no mundo. Nós aprendemos aí sobre o dragão vermelho, né? A cor vermelha que simboliza sangue sendo derramado, o dragão que vem trazer vingança sobre a terra, mas o juízo contra a grande Babilônia, o juízo de Deus vai vir, vai chegar o dia da sentença do Eterno sobre a grande Babilônia.
Tá certo, meus queridos? E é dessa maneira, querido aluno, nós chegamos nos últimos slides aqui, né? Então, fica aí o meu conselho para você, continue estudando, não perca nada, busque os textos bíblicos, se aplique mesmo, porque nós já estamos aí indo para o segundo mês, né, de estudo em escatologia, em Apocalipse, tá bom? Lembrando sempre que nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp, fica de olho lá no grupo do WhatsApp, onde você vai receber as mensagens, tudo certinho, e por lá a gente vai conversando. Até a nossa próxima aula, que também será gravado o capítulo de número 8, tá bom? Deus abençoe, firme na rocha.